Não existe lugar melhor que este. O Jacó, filho do patriarca Isaac, um dos patriarcas da nação israelense, antes de ter um encontro transformador com Deus, ele tinha uma vida irregular. Os seus atos não o recomendavam como filho de um patriarca que tinha comunhão com Deus. E um dia, por causa de suas falcatruas, ele teve que fugir. E ele pousou no topo de uma coxilha, tendo uma pedra como travesseiro, e Deus se apresentou para ele. E ele disse: quão terrível é este lugar! Este lugar é a casa de Deus e eu não sabia. Se ele soubesse, ele não tinha entrado lá. Mas para nós que temos a experiência da salvação, este é o melhor lugar. Aqui Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E por isso, em nome desse que ordena a bênção e a vida para sempre, eu saúdo os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, desejando que Ele habite abundantemente em vossos corações pela palavra de Deus, e que nós possamos sentir o gozo e a comunhão de estarmos dentro de uma embaixada celestial e termos a certeza de que somos filhos de Deus comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu quero falar esta noite sobre a personalidade que nos transmite o nome e o valor de uma amizade e da salvação. E eu convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e fazermos a leitura do versículo 12, com algumas meditações correlatas. Atos dos Apóstolos, que os teólogos chamam de o quinto evangelho, ou o evangelho do Espírito Santo. No capítulo 4 e o versículo 12, no epílogo de uma narrativa de um milagre realizado por Jesus, milagre que Ele continua realizando, porque Ele está entre nós com o mesmo poder. O apóstolo Pedro disse assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome das pessoas, ele influi na personalidade. O nome pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Quando Benjamim nasceu, o velho patriarca Jacó chamou-lhe de Benjamim, mudando o nome que sua mãe lhe dera, porque Benjamim quer dizer filho da minha destra. Nós somos filhos da destra do Pai Celestial. Aquele que nos comprou para sermos filhos por adoção, Ele está sentado à destra de Deus Pai, olhando para nós neste momento e se fazendo presente através do Espírito Santo. A palavra, na continuidade no livro do profeta Samuel, nos mostra uma mulher amargurada. Em Israel era considerado maldição uma mulher casada não poder ter filhos, e ela carregava consigo essa amargura de não ter filhos. E um dia ela foi tida até por embriagada dentro do templo por um homem que estava fora do foco da palavra de Deus, porque ela fez uma oração apenas movendo seus lábios. Deus não é surdo, né, irmãos? Ela moveu apenas os seus lábios e derramou sua alma perante Deus. E depois ela veio trazer
a resposta daquela oração, um menino chamado Samuel, que quer dizer pedido para Deus. Samuel foi um grande profeta. Outros nomes caracterizaram grandes homens, mas o nome mais precioso é aquele que ganhou o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado é uma doença que mata e que leva para o inferno. Sem sombra de dúvida, o salário do pecado é a morte, e não existe remédio na farmácia, não existe psiquiatra, não existe nenhuma magia que possa anular os efeitos suicidas do pecado. Mas Jesus pode. Jesus salva o seu povo dos seus pecados, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas vezes nós brincamos com essa situação. Nós estamos pregando o Evangelho de uma maneira automatizada, de uma maneira formal, dentro de uma fórmula, com palavras que possam gerar frases bonitas que impactem as pessoas que estão ouvindo e que gerem nelas simpatia. Mas nada surge do ponto de vista espiritual que leve as pessoas ao arrependimento, porque falta a unção do Espírito Santo que só Jesus pode dar, e para isso nós temos que anunciar que Jesus é o único que pode te salvar. Nós compramos, por exemplo, um automóvel 0 quilômetro e pagamos uma soma bem elevada pelo seguro total dele. Nós não queremos que aquele carro pegue fogo, nós não queremos que ele sofra um abalroamento e seja destruído. Nós queremos uma garantia de que seremos ressarcidos se isso ocorrer. Nós fizemos uma casa e pagamos uma apólice de seguro contra incêndio, mas a nossa alma, o nosso homem interior, que é o bem mais precioso, nós negligenciamos. Levamos a vida de qualquer maneira, pensando que Deus não está vendo tudo. E muitos estão marchando para uma eternidade perdida em direção ao inferno, em direção ao que futuramente irá residir no lago de fogo, porque Deus vai lançar o inferno, o diabo e seus anjos e seus seguidores no lago de fogo, e não haverá saída. Será de eternidade a eternidade, e é tão fácil escaparmos disso. Jesus é o nosso Salvador. Jesus está pronto para nos perdoar. Jesus está pronto para nos dar uma nova maneira de vida. Muitas pessoas se dizem livres e não querem se submeter ao que eles dizem serem proibições. Pobres pessoas são escravas do vício, são escravos da droga, do álcool, são vítimas dos efeitos colaterais da nicotina, são vítimas de traumas psiquiátricos, de violências, de um mundo que jaz no maligno. E Jesus caminha do teu lado. Jesus está atento ao teu sofrer, esperando que tu dê uma oportunidade para Ele, porque Ele já te deu uma oportunidade no Calvário. Imagine Jesus como teu amigo. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, que o homem que tem riquezas pode gabar-se
de ter muitos amigos, mas no conjunto de tudo há um amigo mais chegado que um irmão. Na riqueza, na abundância, na fartura, na paz aparente, existem os amigos que são oportunistas. A oportunidade é boa, os ventos são favoráveis, vamos ser coparticipante do bom momento em que essa pessoa vive. Mas quando as coisas mudam, a fortuna se vai embora, aí os amigos abandonam. Mas Jesus é diferente. Jesus está contigo em todos os momentos. A nossa vida, irmãos, ela é vivida dentro de um mundo hostil. E quando Jesus orou por mim e por ti lá no Monte das Oliveiras, na oração sacerdotal que está registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, tu pode te apoderar daquela oração, leia hoje em casa e diga: essa oração, Jesus, tu fez por mim. Ele não disse assim: Pai, tira eles do mundo. Por que ele não disse? Porque isso aí está na nossa herança. Nós não somos aqui, nós não temos pátria permanente, nós estamos indo para uma pátria celestial, onde seremos cidadãos, já somos cidadãos dos céus, mas onde iremos residir. Então ele não pediu: Pai, tira eles do mundo. Jesus disse: eu não te peço que os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. E por isso, irmãos, neste mundo tenebroso, nós que temos a certeza da salvação, que andamos diariamente com Jesus, temos paz, temos comunhão, não nos apavoramos, temos preocupações sim, o mundo não está para brincadeira. Todas as noites eu oro e digo: Senhor Jesus, guarda o meu netinho, que é uma criança, que está num mundo onde projetos contra as crianças estão sendo elaborados. Guarda as criancinhas da minha família, dos meus familiares, guarda os meus sobrinhos netos. Envolve eles com a tua graça, guarda os filhos dos irmãos, guarda as criancinhas que estão nascendo, guarda todos nós. Nos dê coragem para enfrentar o mal, porque crente não pode ser covarde. Nós estamos nas fileiras de um exército que luta vitorioso, comandado por um general que nunca perdeu batalha. E nós não podemos ser frouxos nem covardes, nós temos que levantar o evangelho bem alto, a bandeira da verdade, e combater o pecado e as trevas que tão de perto nos rodeiam. E para isso nós precisamos anunciar: não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse personagem, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o teu melhor amigo. Ele caminha no deserto, mesmo ao teu lado, mesmo que tu não saiba, mesmo que tu não tenha aceitado Ele ainda, Ele está atento a ti. Certa vez os discípulos de Jesus saíram de uma festa muito importante. Como seria bom, né, irmão, se nós recebêssemos Jesus aqui em pessoa, e Ele fizesse o que Ele fez na relva das beiradas do mar de Tiberíades, multiplicasse o pão, pegasse um pacotinho de pão, um pedacinho de bife, e multiplicasse e saciasse toda essa população daquele pão material, e ainda sobrasse pão. Todo mundo ia dizer: pá, mas esses crentes são por cima da carne seca, vale a pena ir lá. Porque eles não querem a bênção de Deus, eles não querem o Deus da bênção, eles querem a bênção de Deus. E aqueles discípulos saíram impressionados, porque Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos e alimentado mais de 20.000 pessoas.
e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. E Jesus disse para eles: vão indo que eu vou ir no monte orar. E eles entraram no barco e começaram a remar, mas passou a euforia e caiu a noite, e chegaram os ventos contrários, e eles remavam com dificuldade. Eles iam com medo, como muitas vezes nós vamos com medo no deserto da vida. E de repente eles olham por cima das ondas e alguém caminha, contrariando toda a lei da física, toda a lei da ação da gravidade. Alguém caminha sobre as ondas. Milagre é assim, irmão. Milagre tem que contrariar a lógica. Se não contrariar a lógica, não é milagre. O machado afundar no Jordão não foi milagre, mas flutuar foi. E o nosso Deus é Deus de milagres, e Jesus caminha por sobre as ondas, ao encontro daqueles discípulos assustados, e eles deram gritos de medo, e Jesus disse: calma, sou eu. Pedro, um pouco afoito, disse: é tu, deixa que eu vá ir ter contigo sobre as águas, pode vir. E o Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele caminhou, mas no momento que ele começou olhou para as ondas, ele começou a afundar, e fez a oração mais curta de toda a vida dele, mas foi prontamente atendido. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pereço. Muitas vezes, irmãos, nós estamos precisando fazer essa oração. Tem misericórdia de mim, porque eu pereço. Não tenha vergonha, faça ela. Jesus está do teu lado te ouvindo. Ele jamais te abandonará. Sabe por que Ele não te abandona? Porque Ele é o teu Salvador. Tu já parou um pouquinho para analisar por que Ele é o teu Salvador? Eu muitas vezes já parei para pensar e me pergunto: Senhor, por que entre 8 bilhões e meio de habitantes da terra, Tu foi olhar logo para mim e me fazer sensível à Tua voz e me salvar? Me dá certeza da salvação, me dá certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu? Não tem explicação. Se Deus mandasse um anjo fazer um inquérito sobre cada um de nós, para analisar nossas qualidades, para pertencermos a Ele, ninguém passaria. Todos nós seríamos reprovados. Por isso que Deus mandou Jesus para nos salvar. Jesus, como homem, 100% homem, sujeito a todas as tentações que nós somos, como Deus, 100% Deus, cheio de amor e de eternas misericórdias e de compaixões. E no deserto da nossa vida, e no deserto da vida de quem quer que seja, Ele caminha ao teu encontro. Ele sabe o que tu precisa. E nós podemos ser salvos, porque Ele pagou o preço da salvação. Jesus tomou, irmãos e amigos, pensem nisso, um cálice muito amargo. Aquele cálice que Ele tomou lá no jardim do Getsemane, puro veneno. Ele possuía a essência de todos os nossos pecados. Ali Ele estava assumindo a culpa do sequestrador, do traficante de drogas, do bandido, do autor do latrocínio, do pedófilo, da prostituta, das pessoas mais vis. Todas as culpas caíam sobre Ele. E Ele olhou aquele cálice repulsivo e disse: Pai, se for da Tua vontade, passa de mim este cálice,
todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E graças a Deus ele tomou aquele cálice. E porque ele tomou aquele cálice hoje, nós podemos fazer a pergunta: o que eu farei agora? E o Salmo 116, versículo 12 e 13 te responde: que farei eu por tantos benefícios que o Senhor me tem feito? Já sei, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação é doce. O cálice da salvação traz paz para a tua alma. O cálice da salvação te reconcilia com o Pai, te dá uma certeza tão grande do perdão dos teus pecados, que o teu espírito testifica com o Espírito Santo que tu é filho de Deus. E isso é um DNA espiritual. Quem não tem esse DNA na sua vida não é filho de Deus. E precisa hoje crer na mensagem do Evangelho, crer nesse nome que é dado sobre o único que pode te salvar, e te entregar para Ele, e deixar que Ele transforme a tua vida, que o Espírito Santo habite em ti, e que tu apresente os frutos da salvação, que provém de todo aquele que está ligado em Cristo Jesus. A geografia da nação israelense é uma pregação do Evangelho. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está em contato com a palavra de Deus e com Jesus, mas quando a gente vai em Israel, a gente apalpa a Bíblia. Então lá existe, na beira do deserto, a pessoa está vindo do deserto, do norte de Israel, do sul de Israel, e ele se aproxima de uma planície pantanosa chamada Cefelá. Aquela planície pantanosa de Cefelá, ela tem um potencial muito grande de umidade, que invade as fardas do deserto, as beiradas do deserto, e ela transmite longe uma umidade aos grãos de areia chamada higrométrica. Umidade higrométrica é um mínimo de umidade, mas aquele mínimo de umidade naqueles grãos de areia faz brotar um arbusto chamado rosa de Saron. A rosa de Saron, ela tem um tronco erecto, liso, sem nenhum nó, não tem nenhuma tortuosidade. Seus galhos apontam para cima e não tem espinho, e ela produz uma rosa de pétalas brancas, extremamente perfumadas. E quando o homem chega do deserto, ele encontra a rosa de Saron, ele pega suas folhas brancas e amassa nas suas mãos, e ela se torna vermelha como sangue, e perfuma as tuas mãos. Ela te transmite uma fragrância de prazer e de alegria. E avançando, tu entra no Vale de Baca. O Vale de Baca é o mesmo Vale de Escol, aonde os 12 espias pegaram aquele cacho de uva que tiveram que levar entre duas pessoas. Ele tem à direita e à esquerda uma encosta de rochas rochas de cálcio, e a chuva cai ali, aquelas rochas absorvem a água, e ela desce pelo gradiente hidráulico e vai formando piscinas de águas potáveis, que torna aquele vale verde. E o homem entra por aquele vale e vai indo. Quanto mais ele entra, mais vida ele encontra, até que ele chega em Jerusalém e vai subindo e cantando os cânticos dos degraus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eles vão indo e louvando ao Senhor até que chegam na presença do seu Deus. Isso é ir de vitória em vitória. Irmão amado em Cristo Jesus, amigo que ouve a mensagem da palavra de Deus, o Vale de Baca está aberto para ti. Jesus abriu no Calvário, é o caminho estreito da salvação, pelo qual tu podes ir para Jerusalém celestial de vitória em vitória.
E o Salmo 84 diz que bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor e na sua palavra. Esse amigo, Jesus Cristo, tem muito para te dar. Esse amigo pagou o preço da salvação. O preço da salvação é muito caro. Diz o Salmo 49 que se tu fosse pagar ele com tua fazenda, tu gastaria tudo que tu tem e não conseguiria. Tu perderia todo o teu tempo. Mas Jesus está aqui hoje. O amigo, aquele que tem o nome, o único nome que foi dado entre os homens, e pelo qual tu pode ser salvo. Aproveita hoje. Eu não sei se os que nos visitam já aceitaram Jesus. Se tu não aceitou Jesus, faz aí no teu banco, onde tu está sentado, um concerto com Ele. Diga a Ele que tu crê nele, que tu aceita viver o Evangelho que Ele te oferece, o caminho da salvação, que tu aceita a paz que Ele te oferece, porque só Ele pode te dar paz. Muitas vezes nós invocamos pessoas, divindades erradas, elegemos um santo da nossa devoção, alguém que viveu há milênios ou séculos atrás e que nada pode fazer por nós. Invocamos deuses falsos e rejeitamos a mensagem da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a única que pode te conduzir a Cristo. Foi baseado na palavra de Deus, no ministério de Jesus durante sua estadia aqui na terra, que um homem viu um malfeitor, um terrorista, pregado na cruz ao lado direito de Jesus, olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não enrolou ele. Jesus disse: na verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Uma vez ele estava na Judéia, ou melhor, ele estava na Galileia, e alguém chegou e disse: o teu amigo está muito mal, está precisando de ti. E ele levou 2 dias para chegar lá. Quando ele chegou naquela casa, onde ele havia feito o milagre da salvação de muitas pessoas, uma moça chamada Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nunca deixe Jesus estar longe de ti. Tenha sempre Jesus do teu lado. Ele é a solução do teu problema. Ele está sempre pronto para te atender. Ele é a água da vida, que pode te dessedentar. Ele é a alegria do teu viver. E Ele é também consolação na hora de dor. Nós vivemos num mundo tenebroso. Eu já estou por terminar. Nós vivemos num mundo tenebroso. Um mundo em que o volume da maldade tornaram muitas pessoas frias e indiferentes. E nesse mundo nós vamos vivendo e sofrendo, mas Jesus está aqui para aquecer os nossos corações. Jesus está aqui para dizer: eu vivo e vós vivereis. Eu venci o mundo. Foi o que Ele fez com 2 discípulos que iam para uma aldeia chamada Emaús.
Eles iam tristes e cabisbaixos, conversando sobre a morte daqueles que eles achavam que era o Salvador. Repentinamente eles olharam para trás e enxergaram alguém que caminhava com passos firmes e largos. Sua silhueta não era encarquilhada, ele não estava vergado, caminhava como um vencedor. E com passadas largas eles os alcançou. E meigamente perguntou: que palavras são essas que vocês vão trocando, cabisbaixos? Um deles embraveceu e disse assim: o que é, meu camarada? Tu é o único alienado que não sabe das coisas que ocorreram em Jerusalém? Foi estúpido. Eu parafraseei, não foram isso, foi isso que eles disseram, mas eles foram estúpidos. E Jesus meigamente disse: não, quais? O que é que houve? E ouviu o problema deles e abrasou os seus corações com a palavra de Deus, e fez como quem ia para mais longe, e eles o convidaram dizendo: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E ele se manifestou no partir do pão. Eu quero te dizer uma coisa para terminar: o dia já declinou, as sombras da noite já estão sobre nós, mas Jesus caminha exitoso do teu lado. Convida Ele para entrar na tua vida, para repartir contigo o pão da eternidade, e Ele vai te abençoar, te alimentar, e vai te dizer: paz seja convosco, em nome de Jesus, amém.